Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos começar o livro de 2 Crônicas. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos ler 2 Crônicas 1. Não vai ter resumão, porque 2 Crônicas tem bastante informação, sabe? Aí a gente vai ler seguido mesmo. Bora lá. 2 Crônicas 1. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e no Senhor, seu Deus, estava com ele e muito engrandeceu. Salomão falou em todo Israel, aos capitães de 1000, de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi tinha trazido de Quirate-Jearim para o lugar que havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito em Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que você quer que eu te dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir à frente deste povo. Por quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi esse o seu desejo, o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual eu constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E darei também riquezas, bens, honra, como nenhum outro rei teve antes de você, e nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão juntou carros de guerra, cavaleiros, tinham 1400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros, que colocou na cidade onde mantinha o carro, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns quanto pedras. Tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefalá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Cilícia, e os comerciantes do rei os importavam da Cilícia para certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150 nas mesmas condições. As caravanas traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria. Sabe o que me chama a atenção, o que eu acho muito interessante nesse texto? É como Salomão pede sabedoria. É interessante porque ele tinha a oportunidade de pedir o que quisesse.
Da outra vez que eu li o texto base, porque a gente está lendo as crônicas, né? E o texto base sobre isso está no livro de Reis. E eu lembro que eu virei para vocês e falei assim, se Deus aparecesse na sua frente, o que você pediria? Aí cada um escreveu algumas coisas no chat. Mas na verdade, sério, de verdade, eu acho que tudo ia ser conforme o que a gente está passando. Concorda? Então talvez hoje eu pediria sabedoria. Talvez em alguma época eu poderia pedir discernimento, revelação, eu poderia pedir que Deus resolvesse alguma demanda da minha vida. Porque nós temos petições específicas, é ou não é? Naquele momento, Salomão pede sabedoria. E tem um motivo pelo qual Salomão pede sabedoria. Foi por causa do pai. O pai dele tinha acabado de morrer. A coisa mais preciosa que Davi ensinou para Salomão foi: filho, pede sabedoria, pede sabedoria, pede sabedoria. Quando Deus aparece, ele pede o quê? Sabedoria. E porque ele pede algo para o povo, para o governo do povo, Deus acrescenta muito mais. E eu lembro do texto lá de Gênesis, em que Deus dá uma ordem ao homem e ele diz: governe sobre tudo isso daí. Não é interessante? Sabe por que Deus se agradou do pedido de Salomão? Porque ele pediu sabedoria para fazer exatamente o que devemos fazer: governar. Eu acho interessante que às vezes a gente não se domina. A gente não se autogoverna. O primeiro governo que nós somos condicionados é o governo a si mesmo. Muitas vezes temos atitudes tão impulsivas que a gente não consegue governar a gente mesmo. A mãe não consegue governar o filho, o marido não consegue governar a esposa, nós não conseguimos governar a nossa casa. Nós não conseguimos governar nada. Por isso que as coisas ficam totalmente fora do lugar. É ou não é? É interessante porque a sabedoria que Salomão pede aqui é para exercer um governo. Você tem orado sobre o governo da sua vida? Você tem orado sobre o governo das suas circunstâncias? Como é você? Você é uma pessoa impulsiva? Ou você é uma pessoa impulsiva, precipitada? Ou você é uma pessoa que pensa antes? Você é uma pessoa que ora antes? E o texto ele começa quando Salomão apresenta ofertas a Deus e quando Salomão vai pedir a opinião de Deus. Você tem pedido a opinião de Deus para as suas coisas? Tá um caos. Quem é a primeira pessoa que você conversa? A amiguinha? O amiguinho? Um parente ou Deus? Primeira coisa que Salomão fez foi perguntar para Deus. Sabe por quê que foi a primeira coisa? Porque ele foi ensinado que a primeira coisa era conversar com Deus. O pai dele tinha acabado de morrer. Acabado. Para a gente ver como Salomão é falho também. Depois ele se casa com um monte de mulher. Eram 300 mulheres e 700 concubinas. Gente, era mulher demais. Pelo amor de Deus. Um harém de 1000 mulheres. Então, Salomão, ele começa a se afastar do Senhor. E ele começa a tomar decisões baseadas nas mulheres dele. Vocês entendem? Então, ali, ele ainda estava no seio de Davi. Ali, ele ainda estava respondendo sobre os atos do ensino de Davi. Então, ele ainda estava com um comportamento referente ao filho de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E é por isso que Deus olha para ele, se inclina e fala: é esse o caminho, meu filho. Então, olha, você pediu sabedoria para o governo. Se você andar em meus caminhos, olha, as coisas vão ser muito boas para você. E olha, ele tinha essa palavra muito forte na vida dele. E o que ele faz? Vai para o outro lado. Ele volta para o Senhor na velhice e ele faz o livro de Eclesiastes. Inclusive, nós já temos devocional do livro de Eclesiastes, ele ficou belíssimo. E é interessante que no final da vida de Salomão ele fala assim: tudo
Isso é vaidade. Tudo isso daí é correr atrás de vento. A única coisa que de fato importa é amar a Deus. O resto é tudo vaidade. É muito interessante a conclusão que ele chega no final da vida dele. Acabou a vida, dali já não ia ter mais nada. Dali era direto para o Senhor. E ele fala, como eu perdi tempo, adorando todos os deuses, questão de mulher, fazendo tudo o que não devia, porque tudo isso é vaidade. Eu queria ter tido tempo de voltar atrás e ter feito tudo certo, porque tudo isso é vaidade. É muito forte isso, né? Ele era forte, ele era poderoso, ele tinha 1000 mulheres, ele tinha um reino lindo, ele tinha uma casa incrível, ele não tinha um palácio, na verdade. Ele não tinha guerra com seus inimigos, ele fez acordos. E ele chega no final da vida, ele olha e ele diz, tudo é vaidade. É interessante quando a gente vê essa palavra de Deus para Salomão e a gente pula a história dele, chega no final da vida dele e ele diz, tudo que eu vivi, todos os bens, as riquezas, os acordos, as mulheres, as conquistas, tudo isso foi vaidade. Eu perdi meu tempo longe do Senhor. É interessante, né? Imagina, eu e você chegarmos ao final da vida e percebermos que tudo isso foi vaidade, que nós, na verdade, estivemos muito mais longe do que perto. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, e essa palavra me impacta, ela fala uma frase desse tamaninho, ela diz assim, perto está o Senhor. Meu Deus, no livro de Mateus diz, bate e a porta vai ser aberta. Aqui Deus fala, se você andar nos meus caminhos, em Eclesiastes ele diz, viver longe do Senhor é vaidade. E já está tudo escrito, gente. Por que a gente vive tão longe de Deus? Por que as coisas desse século nos engolem? Porque engole você e me engole também. Às vezes a gente passa o tempo todo, eu vou orar, vou conversar com Deus, vou jejuar. Termina o dia, a gente não fez nada. É ou não é? Eu vou buscar Deus, eu vou cantar um louvor, vou orar em línguas. Não, você não fez nada. Terminou o dia, você não fez nada. Terminou um dia, terminou a semana, terminou um mês, terminou um ano. E você está cada vez mais afastado de Deus. E cada vez mais imergido nas circunstâncias. Não é pesado isso? Perto está o Senhor. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, pode, mas eu busco e nada acontece. Continua. Chama a atenção de Deus. Quando for feita uma reunião no céu, qual nome vai ser mencionado? Qual o nome dos filhos dos homens vão ser mencionados? Eu quero que seja mencionado o meu. A Poliana? Que Poliana? A Grazélia Bradomacena é menina, tá ali, ó. Tá ali no Senhor. Quando for feita uma reunião no céu, que o teu nome suba ao altar de Deus. Que o teu nome venha à presença de Deus, como aquele ou aquela que está batendo na porta. E quando for enviado anjos ao teu respeito, ao respeito da humanidade, quando forem ordenados anjos, que seja para tua casa, para tua vida, para tua parentela, porque você buscou o Senhor. Eu não quero de forma alguma que eu e você cheguemos no final do dia, da nossa vida, e a gente diga, tudo que eu vivi foi vaidade, porque eu esqueci de buscar o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver uma vida de prazeres terrenos. Queremos viver uma vida para a Tua glória. Nos ensine a ser Teus, Pai. Nos ensine o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Eu e você, Senhor. Eu e você. Cada um e o Senhor. A Bíblia diz que depois que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso à sala do trono. Nos posicione na sala do trono para que a gente possa aprender com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça.
Eu não quero que eu e você cheguemos no final da nossa vida e a gente pensa, tudo isso foi vaidade. A gente fez tanta coisa e não fez nada para Deus. Vaidade, vaidade, vaidade. Essa não é a vida que eu quero para você, essa não é a vida que eu quero para mim, essa não é a vida que Deus quer pra gente. Busque o Senhor enquanto a gente pode encontrar, porque perto está o Senhor. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua o livro de 2 Crônicas. Um beijo, gente. Hoje seja um dia maravilhoso. Que lá fora tá frio, não sei como é que tá aí no seu estado. Lá fora tá frio, mas que nosso coração esteja bem quentinho para viver milagres e o sobrenatural de Deus. Deixa eu contar para vocês, Deus ainda faz milagres e eles acontecem todos os dias. Por isso eu tenho a certeza e a convicção que tem muita gente que vai viver milagre hoje. Então, que essas pessoas sejam você e eu. Em nome de Jesus, hoje é um dia de milagres. Hoje vamos viver algo sobrenatural de Deus. Acredita, declara. Hoje a glória do Senhor vai entrar dentro da sua casa. Deus te abençoe. Me contem testemunhos do dia de hoje e até amanhã.